menores aqui, na década de 1960, foi a década talvez de transição no nosso meio, onde começamos as duas primeiras universidades, a Universidade de Andrews, em 60, 61, a Universidade de Loma Linda. E você sabe, para ter uma universidade, você precisa de professores muito bem treinados. E o treinamento eles tinham que buscar fora da igreja, porque nós não tínhamos ainda programas doutorais dentro da igreja como tal, doutorados acadêmicos. E muitos que estudaram fora, ou pelo menos, desculpe, alguns deles, absorveram o que se chama método crítico histórico, onde você estuda a Bíblia e os escritos de Ellen White como se fosse uma peça de literatura, e não como uma revelação de Deus. Alguns desses professores se mantiveram firmes à posição adventista e não sucumbiram. Mas alguns deles se enamoraram dessa metodologia e acabaram trazendo para algumas de nossas universidades essa ideia. Mas esses indivíduos, que nós podíamos chamar de liberais, eles não tinham um veículo de difusão das suas ideias. E no ano de 1970, começou a ser publicado uma revista intitulada Spectrum, nos Estados Unidos, pela Associação de Fóruns Adventistas, e essa revista fez um apelo especial. Ela, em realidade, começou a ser publicada em 1969, mas em 1970 lançou um número convidando os eruditos adventistas ou professores a estudarem Ellen White de uma perspectiva crítico-histórica. Isso gerou uma série de produções liberais. Esse grupo não era mal intencionado. Alguns acham que eles queriam vender o adventismo, não. Até o pastor Enoque de Oliveira uma vez fez uma palestra intitulada O Cavalo de Troia na Igreja, e dizendo que os liberais têm boas intenções, porque eles gostariam de modernizar o adventismo para se tornar melhor aceito na nossa cultura contemporânea. Só que na tentativa de modernizar a fé, o que acontece é que você perde a identidade. Esse grupo, a cultura contemporânea é a que comanda. O que é moderno é bom. Lembra que eu falei numa palestra anterior de que o que é antigo para alguns é bom e outros o que é moderno é bom. E esse grupo cria que o moderno é bom. Para eles, a cultura contemporânea é predeterminante. A autoridade da cultura, e eles têm excesso de contextualização. O que é contextualização? É a adaptação da mensagem a um determinado contexto onde você vive. E esse grupo pode ser considerado mais evangélico do que adventista. Eles creem que a mensagem que nós compartilhamos com os evangélicos, como a doutrina de Deus, a salvação pela graça mediante a fé, etc., é mais importante do que as doutrinas distintivas da igreja. Esses 15 anos que se transcorreram entre 1970 e 1985, foram talvez os anos de maior desafio para nós como denominação, onde Ellen White foi criticado de tudo que é lado e não tínhamos respostas. Ken Wright criticou a igreja, ele largou a igreja e criticou de fora da igreja, a igreja. Os nossos líderes queriam que ele ficasse na igreja, mas ele disse, eu não me acho mais na igreja, e saiu e criticou de fora. Ele conseguiu impacto entre o mundo evangélico, mas não dentro da igreja. Mas, lamentavelmente, hoje os críticos ficaram dentro da igreja. É interessante esse fenômeno, não sei se você já percebeu. O indivíduo diz que a igreja não presta, que a sua liderança é apostatada, que tem um monte de coisa, e no momento que você vai dizer para ele, veja, se a igreja é tudo que você está dizendo, realmente você tinha que largar a igreja. E você chega para o indivíduo assim, muito gentilmente diz, sabe, nós vamos facilitar a sua vida, eliminando o seu nome do rol de membros da igreja. O indivíduo fica tão furioso que até quer lhe bater. Se a igreja não presta, por que eu quero ficar?
Muitos deles perceberam que se eles saírem, eles perdem o auditório. E dentro, dizendo que eu sou adventista, eles pelo menos encontram pessoas que os ouvem. E aí é o surgimento do liberalismo.